Estamos no centro do Funchal, numa das casas mais carismáticas de produção de vinho Madeira, H.M. Borges. Uma história de família, Nuno, mas que todas as boas histórias podemos descobrir também através de vinho. É verdade. E não podíamos estar aqui melhor acompanhados com o enólogo da casa, que já tem 40 anos dedicados ao vinho Madeira. Se eu não 41. 41. Fantástico. Exatamente. Então, conte-nos um bocadinho a sua história. O meu percurso nos vinhos começou quando eu cheguei à Madeira, pedi um estágio para ir para as cervejas, como o meu curso é de Engenharia Química. Acabei num líquido que não é cerveja, mas que traduz e muito bem a história da Ilha da Madeira e dos 600 anos de história desta ilha. Portanto, nós temos aqui nos copos um pouco da história no estado líquido, e que quem prova de certeza vai ficar cliente ou ciente de um grande vinho regional, nacional e internacional. Algumas cervejas têm uma coloração semelhante a esta, mas eu acho que a coloração destes vinhos é bem mais cristalina e bem mais brilhante que a generalidade das cervejas. Pronto. Ivo, temos aqui 3 vinhos, não é? Um 10, o 15 e um 20 anos. Vamos começar, calculo eu, a prova pelo 10 anos. Continuemos a falar da cor. O que é que está na base de um vinho com uma cor tão bonita como esta que encontramos neste primeiro copo? Ora bom, a cor no vinho Madeira depende muito da casta e das pipas, porque nesta casa as nossas pipas são pipas já muito antigas, seculares, umas de casco de carvalho, outras de carvalho francês, outras de carvalho americano. Diferentes capacidades também, não é? Diferentes capacidades, numa média de 650 litros, portanto, pipa de 650 litros. Os vinhos que envelhecem por processo de oxidação vão adquirindo tonalidades de cor diferentes e que depois resultam mais ou menos nas cores aqui apresentadas, naturalmente. Convém também explicarmos que quando falamos em vinhos com indicação de idade, estamos a falar no fundo de blends de vinhos com diferentes idades. Por exemplo, num blend de 10 anos, todos estes vinhos são vinhos on blended com uma idade média de 10 anos, e todos estes blended são preparados muito cuidadosamente e comparados com vinhos de cercial de 10 anos. Portanto, são sempre vinhos muito equiparados à casta com a idade própria. Portanto, isto são todos vinhos monovarietais, todo o vinho da Madeira é monovarietal, e em provas verticais, por exemplo, um cercial, um verdelho, outra casta qualquer, nós podemos ter nuances de cor muito diferentes. Essas cores são cores naturais, que nós muitas das vezes, ou melhor, que na fase final de engarrafamento, os vinhos são filtrados, todos os vinhos aqui nesta casa são filtrados por placas estéril. É a última filtração antes de entrar para o engarrafamento. E é cor natural, não há outra. Mas para fazer este trabalho da arte do blend, da arte do lote, tenho que conhecer estas pipas todas? Tenho um conhecimento geral de quase todos, não consigo memorizá-los todos. Esse dia-a-dia, esse trabalho, até chegar a um... O trabalho de dia-a-dia é o contacto dos vinhos, isto, como eu digo, ou como eu costumo dizer, os vinhos, as pipas é uma família. Cada pipa tem com o mesmo vinho tem características diferentes, umas melhores, outras piores, e isso é praticamente uma seleção diária dos lotes que vão envelhecendo para a produção de... Eu, por exemplo, tenho este cercial de 10 anos,
é um blended final, mas nas pipas tenho outros blendeds de 10 anos, que os vou acompanhando ao longo dos tempos e, se necessário, vou refrescá-los com vinhos mais novos, para lhe dar uma característica jovem e, ao mesmo tempo, lhe deitar um pouco de vinho mais velho para lhe dar uma característica mais velha. Porque, da experiência que me toca, gosto de vinhos velhos, não gosto de vinhos velhados. O termo velhado não existe. Tem que ter frescura também, não é? Pois, porque um vinho velhado, um vinho velho, de uma forma geral, envelheceu com a idade. Como nós podemos ser velhos se estivermos doentes, por uma doença qualquer, envelhecer 20 anos em meses, e os vinhos da Madeira não, envelhecem naturalmente. Sr. João, temos que arranjar esta receita para nós. Temos, porque esta queda de cabelo começa a ser preocupante. Ivo, mas ainda voltando ao vinho, se nós lhe perguntássemos como é que conseguimos, no meio da panóplia de vinhos de Madeira, identificar o estilo H.M. Borges, como é que nos explicaria a nós esse estilo? O estilo H.M. Borges é o estilo tradicional da Madeira. Com certeza que muitas das vezes nós não somos idóneos suficientes para dizer que fizemos todos os vinhos aqui, não, é mentira, porque um vinho com 50 ou 60 ou 70 anos, nós ainda não tínhamos nascido, mas utilizámos esses para complemento. Dos mais velhos, se for preciso, o social leva um toque de social mais velho. Mas também pode, muito agradavelmente, haver um casamento entre um vinho mais velho e um vinho mais novo. Porque muitas das vezes o loteamento é feito com meses. E aqui no Borges é com anos de antecedência. O Cercial de 10 anos que eu tenho aqui como produto final, engarrafado e que está aqui dentro do copo, é proveniente de um lote muito maior do que aquilo que eventualmente eu tenho para eu engarrafar. E que vou repondo o estoque sempre quando necessário. Eu de 6 em 6 meses tenho que ter o vinho analisado pelo Instituto do Vinho para definir os padrões de qualidade e normalmente costumo ter sempre boas notas nestes vinhos. Muito bem. Estamos aqui com 3 vinhos, 3 castas diferentes. Quais são as principais diferenças entre estas Olha, há um termo que é utilizado na Madeira que se chama, que é frescura, que eu entendo mais para vinhos de mesa. Mas que aqui na Madeira que é relacionado com a acidez. Os solos na Madeira são ácidos, ricos em matéria orgânica, mesmo a altitudes como o Cercial, de 600 metros de altitude. E segundo reza a história, porque eu não sou entendido em terras, a Ilha da Madeira tem das melhores terras para a produção de vinhos, Portugal continental, e não sei se o resto da Europa ou até do mundo. É isso, possivelmente, que faz com que os vinhos possam atingir, por algum composto orgânico, longevidades muito grandes. Porque ainda não se sabe o segredo disto e não sei se algum dia se vai saber, porque isto é como eu costumo dizer, a saúde não se sabe quem é que tem. Hoje tem, amanhã pode não ter. Mas cumpre-nos a nós, produtores de vinho, e no meu caso, com gosto muito peculiar sobre o vinho Madeira, produzir vinhos que nós vamos, no futuro, perceber que serão grandes vinhos. E desde já vos posso garantir que nesta onda, nos últimos 30 anos, toda esta malta mais jovem que começou a trabalhar nos vinhos vai deixar um legado de coisas excepcionais
que não vai ver o fim delas, porque entretanto vai provar vinhos para o outro lado, mas que na realidade vai traduzir o que é mesmo o vinho Madeira, porque os antigos, o método tradicional antigo, que não se vai descurar porque temos que ter respeito pelas coisas antigas, mas de certeza absoluta que quem for vivo, os vossos filhos ou netos, ou seja lá quem for, vão ter um legado de vinhos que nós não tivemos. É uma responsabilidade acrescida, não é? Para quem trabalha vinhos fortificados, como é o caso do vinho Madeira, que tem que trabalhar bem o futuro e tem que cuidar bem do passado, preservar o futuro será bom. O futuro será bom, o futuro será bom, a todos os níveis. E é isso. Desculpe. O passado quer ser importante, a ligação com o passado? Não é, porque, como eu disse há bocado, os vinhos velhos são vinhos do passado. Claro. Muitos deles trabalhados. Não se sabe como, porque a maior parte tem aqui vinhos, nestes lotes todos, que alguns deles foram feitos na própria pipa. Porque antigamente era assim que se trabalhava. Mas agora vamos então concentrarmos nestes 3 vinhos. E quais são as diferenças entre estas 3 variedades? O que é que, para quem não percebe nada de vinho Madeira, o que é que podemos identificar? Olha, eu identifico nestas 3 variedades. Em todos eles, porque como são vinhos marítimos, notas de iodo. Em todos eles. Uma salinidade, há quase até uma pitada quase de flor de sal, se estivermos aqui a pensar mais do capítulo gastronómico que encontramos na parte final da degustação dos vinhos. Exatamente. Alga seca, também. E no caso do Cercial, quanto mais velhos, mais... É talvez da casta mais fácil de identificar como um vinho velho, porque a partir de uma certa idade eu acho que se começam a confundir, que é difícil. O Boal, escolhemos o Boal precisamente porque é uma das castas que ainda se consegue distinguir qualquer coisa. O Boal é o 15 anos, é o segundo vinho que temos aqui. É o segundo, exatamente. No caso do Cercial, portanto, como eu estava a dizer há bocado, a frescura dos vinhos, o termo fresco tem a ver com a acidez, e todos eles são solos ácidos, muitas das vezes. Por exemplo, o ano passado, o Boal, que está esplêndido, tinha uma acidez igual à do Cercial, praticamente, coisa que não aconteceu no ano anterior, ou seja, 2018. Portanto, de ano para ano, nós podemos ter um mundo diferente e vamos, com certeza, no futuro ter vinhos diferentes, porque, pelo menos nos primeiros 5 anos, é religioso, porque os vinhos só se começam a afirmar de 5 anos para cima. Chegamos ao terceiro vinho. O terceiro vinho, esta garrafa que tem aqui, 20 anos, Malvasia, outra das castas... Blended. Exatamente. A complexidade de 20 anos, face a 15 anos, independentemente da casta, terá de ser substancialmente diferente. Ou seja, existe toda uma densidade diferente num vinho de blend de 20 para um blend de 15 ou 10. Com certeza, porque a idade é um posto. E quanto mais velho, mais complexo tem na prova. Quer dizer, este vinho é um vinho com muitas notas de chocolate, pimenta, tabaco. Coisas que muitas das vezes não é fácil de identificar à primeira, mas é um vinho que enche a boca. Lá está a acidez. Todos eles têm uma relação acidez-açúcar bastante boa. No caso dos vinhos de 10 e de 15 existe uma diferença de meia grama, às vezes chega a 1 grama na acidez fixa. Mas todos os nossos vinhos, mesmo a começar pelos novos, têm uma acidez fixa sempre superior a 5,5. Eu normalmente gosto de ter os vinhos com uma acidez fixa à volta de 6 gramas por litro, mas no caso deste Malvasia
tem para aí 8, 8,5. Parem uma coisa, uma das perguntas que ainda hoje se põe é porquê a longevidade do nosso vinho? Já provei vinhos com muitos anos, alguns melhores que outros, que é natural, o tempo é que o faz, mas em termos de aroma são todos bons. O nariz é uma coisa, em termos gustativos, diferem uns dos outros, e a experiência faz com que as pessoas que trabalhem com estes vinhos, ao tomarem estas notas, preparem coisas, não sei explicar, quer dizer, há coisas que são as próprias pessoas. E normalmente, eu gosto muito de ouvir a apreciação, seja de quem for, desde o simples consumidor diz que não gosta, a gente tem que respeitar. Há aquela pessoa, como é o vosso caso, que estão habituados a provar e que já provaram milhares e milhares de vinhos. E quando provam os nossos, ao nos afirmarem, para nós é muito bom. É a melhor resposta que nós podemos ter ao trabalho que produzimos. Agora, como eu estava a falar, em termos de longevidade, não sei ainda quem é que vai conseguir provar isso, porque seria uma coisa para, sei lá, começar a fazer uma análise cromatográfica a um mosto, uma análise cromatográfica a um vinho depois de alcoolizado, com 1 ano, com 2, e que acompanhasse uma vida inteira, 40 ou 50 anos, para poder obter a afirmação de uma resposta. Porque estes vinhos, por exemplo, o Malvasia, mais os vinhos mais doces e doces, mais do que propriamente os secos, ganham uma harmonia, uma complexidade, uma coisa inexplicável. E depois atingem extratos de alguns com 40 gramas por litro. Não tivéssemos nós a longevidade de um vinho madeira como este de 20 anos e seríamos quase imortais. Olha, este vinho não vai durar muito, não vai muito longe, porque eu acho que vou terminar. Eu tenho, no laboratório, um dos testes que eu faço e que toda a gente pode fazer é deixar a lágrima no copo. E eu tenho ali lágrimas em copos, com vinhos com 3 meses no armário e que têm um cheiro. Um perfume incrível. É uma coisa. Já me tenho levado alguns copos, mas agora já. Bem, Ivo, muito obrigado. E como eu estava a dizer, foi com muito gosto. Não vou deixar este vinho ir muito longe. E como disse-me há pouco, os vinhos só morriam. Os vinhos só morrem quando são bebidos. Quando são bebidos, é o que eu vou fazer. Muito obrigado. Cheers. E um brinde à Game Bosch.